Baruch Shem Kevod Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha, juntamente com sua família, com seus amigos. É uma honra estar com você no dia de hoje, para mais uma vez estarmos estudando, a Sagrada Escritura. E aí, calma, mas não era Moré Leniel? Sim, mas excepcionalmente nestas semanas que como tem passado, o Moré Leniel ele está cuidando da sua saúde e pedimos ao Eterno que o mais breve possível sua saúde seja restaurada, tá bom? Então esse é o motivo de, nesse horário, nesse dia, eu estar aqui apresentando o programa do nosso querido Moré, nosso querido irmão Leniel, tá bom? Que é o programa Entendes Tu o que Leis? Interessante, o nome do programa é uma pergunta, tá bom? Assim como em outras oportunidades, o Moré, o professor Marcos Felipe também esteve aqui ajudando, Moré Leniel, apresentando um programa. E hoje estamos aqui ajudando, tá certo? Também mais professores estarão aqui apresentando, fazendo aqui cada um ajuda em uma aula, tá bom? Então para mim é uma honra poder ajudar o meu querido irmão, tá certo? Para mim aqui é algo novo, porque o formato desse programa, que é uma questão mais, um programa de perguntas e respostas, é uma dinâmica diferente do que você tem acompanhado conosco nas quartas-feiras, no estudo de Maasei Hashilichim, Atos dos Emissários, Então é uma outra dinâmica. Eu espero realmente fazer um bom programa hoje e para que o maior número de pessoas possam ter suas dúvidas sanadas a respeito do que vamos abordar aqui, tá bom? Bem, quero também agradecer primeiramente ao Eterno por tudo que Ele tem feito na minha vida, da minha esposa, da minha família, tá certo? Pela grande bênção que Ele nos concedeu do nascimento da nossa querida filhinha Hadassah Loise, e agradecer ao Eterno por tudo mesmo. Então tudo encaminhou bem, foi tudo tranquilo, certo? Claro, eu digo tranquilo, mas existem os momentos de tensão, que a gente fica ali. Contudo, no geral, foi realmente tudo conforme já esperávamos, e o resultado final é a saúde da nossa filhinha, bem como da minha esposa Silene, tá bom? Agradeço da mesma forma a todos os nossos irmãos que oraram e oram, por nós, da mesma forma a todos que estão cooperando com as fraldas, que a gente lançou ali no Telegram, tá bom? Muito obrigado a todos, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, 1000 vezes mais, tá certo? E que dessa forma nós possamos sempre orar uns pelos outros, tá certo? Do lado daqui também, fazendo sempre orações a seu favor, para que o Eterno esteja sempre com você, suprindo suas necessidades. Tá ok, meus irmãos? Então, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado por tudo, tá? Então é assim, a rotina muda, quando você que sabe que tem uma criança em casa, você sabe, a rotina ela muda, o cronograma muda, certo? O nosso tempo já é distribuído semanalmente de uma forma diferente, tudo com a chegada de uma criança, um bebê, E a gente vai se adaptando, tá bom? Então para mim também é maravilhoso essa oportunidade de ser pai, da mesma forma a minha esposa de ser mãe, certo? E poder realmente instruir nossa filhinha no caminho do Eterno. Então é uma experiência nova para mim, para ela, e fazer realmente cumprir a mitzvah, certo? De inculcar estas palavras, as palavras do Eterno no coração dela, nossa filhinha, tá bom? Muito obrigado. Bem, vamos dar início ao nosso programa de hoje, tá? Entendes tu o que leis? Ok, então eu separei aqui algumas perguntas que foram enviadas para o nosso querido Moré Leniel. Ele me repassou aqui e eu separei algumas que dava para abordar no dia de hoje, tá bom? Então eu vou tentar seguir o mesmo formato
que o Moré Leniel vem seguindo. Claro, a linguagem, a forma de expor, cada professor tem a sua forma, tudo bem? Mas o andamento do estudo eu vou tentar seguir da forma como ele faz, tá bom? Espero fazer muito bem, né? Para honrar essa oportunidade que me é concedida de poder ajudá-lo, tá bom? No seu programa. Ok. Dessa forma, vamos lá. A primeira pergunta, eu peço que você preste bastante atenção, tá bom? Preste bastante atenção, porque pode ser que a sua dúvida, que é o que vai aparecer aqui, seja a dúvida também de outras pessoas, tá certo? Além do que, você que está chegando agora e tem uma dúvida e não acompanhou os programas anteriores a este, por favor, assista desde o início, porque pode ser que a sua pergunta hoje já tenha sido respondida em programas anteriores. Então, vá lá, acompanhe direitinho. E aí vai ter perguntas também que você nem imaginava, que não sabia, né? E que vão estar lá sendo abordadas nos programas anteriores, tá? Então vamos lá. Qual a nossa primeira pergunta de hoje? Olha aí. Ela vem do nosso querido irmão Aurélio Augusto. Olha só, ele que é de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Olha aí. Rio de Janeiro. Ó, o irmão Aurélio Augusto mora mais perto do Moré Renato do que eu, né? Eu que moro aqui no norte do Brasil. Irmão Aurélio Augusto, bem como tantos irmãos nossos que moram no Rio. Olha aí, Moré Renato. Ó, mais um irmão nosso aí próximo de você, né? Então vamos ler aqui a pergunta do nosso querido irmão. Ele escreveu o seguinte, ó, para o programa. Gostaria de saber o que está em teus portões, pronunciado no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 9. Portanto, faz parte aí dos 10 pronunciamentos do Eterno, né? Que diz assim, ó, esse verso, o capítulo 20, verso 9 de Shemot, Êxodo. Mas o sétimo dia é o Shabat do Eterno, teu Deus, no qual tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu estrangeiro que estiver em teus portões não farão nenhuma obra, certo? Então eu sublinhei aqui, ó, que estiver em teus portões. Essa é a pergunta do irmão Aurélio Augusto. Interessante, muito obrigado, irmão Aurélio, pela sua pergunta, tá? E também pela oportunidade de poder respondê-la, tanto a você quanto a todos que estão acompanhando esse estudo. Bem, o texto em hebraico, vamos por hebraico aqui, tá? Está aqui, ó, Shemot, capítulo 20, verso 9. Diz assim, ó, que verso 9 e 10. Eu vou ler aqui a tradução e conforme for, eu vou lendo o texto em hebraico, tá certo? Para a gente poder ganhar tempo, são muitos textos que a gente vai abordar hoje, tá? Então, para dar tempo de abordar todos. 6 dias trabalharás e realizarás todas as suas tarefas. Então, aqui, ó, Kol melartecha, todas as tuas tarefas. Então, melartecha, ocupações, também significa negócios. Isto é, o Eterno ele nos deu 6 dias para nós trabalharmos, produzirmos para nós mesmos, certo? As nossas ocupações diárias, independente de que profissão você tenha, se você é marceneiro, se você é carpinteiro, se você é vendedor, certo? Se você é médico, professor, engenheiro, da área da saúde, qualquer área, tá certo? Independente do que você faça ou produza, o Eterno nos deu aqui 6 dias para o trabalho. Eu falei aqui rapidamente, né, um pequeno adendo, a questão de pessoas da área da saúde, e não só da saúde, mas da segurança também. A gente sabe que é um serviço que tem que ser realizado continuamente, né? Então, meu irmão, você, só fazendo aqui um adendo, né? Você que é da área da saúde, por exemplo, ou segurança, ou qualquer outro trabalho que realmente tem que ser desenvolvido sem interrupções, e a sua escala cai justamente em dia de Shabat, vá à sua escala, entendeu? Não deixe de ir não, tá bom? Agora, se o Eterno lhe der a oportunidade em algum momento de ter um outro trabalho com salário que você vê que é possível viver, ter suas coisas,
cujo tempo semanal lhe permite estar em Shabat na sua casa com sua família, então seria interessante que você tivesse esse outro trabalho, entendeu? Mas não fique faltando assim e não, que isso, tá bom? Porque lá é o seu ganha-pão, lá é o lugar que o Eterno te abençoou para você prover o alimento para a sua casa, tá bom? Então o Eterno nos deu 6 dias para desenvolvermos as nossas tarefas. E aí vem o verso 10. Mas o 7º dia, ou o dia 7, né? Aqui, ó. Veion Hashvi, e o dia 7º, Shabat. Olha aqui, ó. Shabat. Ladonai. É Shabat para o Eterno, né? Interessante. Por que Shabat para Adonai? Ora, mas aí o Eterno não está dizendo que é Shabat para o ser humano. Então por que diz Shabat para Adonai? É porque quando você descansa nesse dia e quando você, olha só, não produz para você mesmo, você não está trazendo lucro para você nesse dia, você realmente está descansando, você está fazendo um memorial a respeito da criação do Eterno e que é narrada em Bereshit, entendeu? Por isso é um Shabat para o Eterno, porque você está dedicando ao Eterno, ainda que esse descanso seja proporcionado a você, mas ao fazer isso você honra o nome do Eterno. Não realize nenhum tipo de tarefas, ocupações, negócios, né? Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o teu estrangeiro que está... E aí vem a pergunta do irmão, né? O que significa? Nem o estrangeiro que está dentro dos teus portões. Aí coloquei aqui propriedade, né? Ou propriedade no plural. Bem, sendo bem específico aqui, já respondendo a pergunta do nosso querido irmão, que é o irmão Aurélio, né? Aurélio Augusto, a expressão que traz aqui essa questão dos teus portões é Bishiarecha, Asher Bishiarecha. Eu marquei aqui em vermelho, tá? As letras em vermelho são a raiz dessa expressão, porque o Beit, o Yud e o Kaf Sufit, eles não fazem parte da palavra em si, da raiz da palavra, entendeu? Então nós temos aqui a palavra Sha'ar. A palavra Sha'ar significa portões, tá certo? Só que não simplesmente portões, mas se referindo à parte interna desse portão, a parte de dentro desse portão, que nesse caso, conforme o contexto do momento aqui do verso 10 e do que o Eterno está falando aqui, se refere à sua propriedade dentro dos teus portões. Só que esse dentro aqui, ó, ele é realmente reforçado muito bem aqui pela letra Beit. Olha só, Bishiarecha, dentro, a letra Beit também pode ser traduzida dentro da expressão conforme o contexto, também pode ser traduzida dessa forma que eu acabei de dizer, tá? Ó, por exemplo, o Beit pode ser traduzido como em, no, na, por, pelo, pela, sobre, com, dentro de. Então esse dentro é exatamente aqui, ó, dentro dos teus portões. Como assim dentro? Como eu acabei de dizer, dentro, isto é, na tua propriedade, daquilo que pertence a você. Exemplo, você tem ali um comércio, né? Vamos imaginar um comércio onde você vende ferramentas, só exemplo, ferramentas de materiais de construção. Isto é, do teu portão, da tua porta para dentro, é o que se refere à palavra Sha'ar, portões, tá? Bisharecha, dentro dos teus portões. Esse final aqui, ó, simboliza os teus, né? Teus. Dentro dos teus portões. Bisharecha, tá certo? Então, meu irmão Aurélio Augusto, é isso, tá certo? O que significa dentro... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele pergunta, que estiver em teus portões. Aí o que acontece? Olha, eu voltei aqui por esse motivo. Quando ele escreve, certamente, eu não sei qual é a versão que o irmão utilizou para escrever aqui na mensagem dele, mas olha só, teu animal e teu estrangeiro que estiver em teus portões. A palavra dentro dos teus portões
ela não aparece, infelizmente, em muitas traduções, tá certo? E por isso deixa realmente uma dúvida no leitor do que significa esses portões. Motivo este que certamente o nosso irmão Aurélio Augusto perguntou, entendeu? Mas se estivesse aqui dentro dos teus portões, com toda certeza a pessoa perceberia que se trata da sua propriedade, daquilo que é seu, o seu servo, sua serva. É interessante também que até mesmo os animais, como diz o texto, eles merecem descanso. Você não pode estar em Shabat, mas deixar o seu animal lá realizando um serviço. Não. Na verdade, toda a criação deve estar descansando, inclusive a terra nesse dia, tá? Então, é interessante. Existem muitas nuances, muitas lições ligadas à questão do Shabat que envolve isso, tá bom? Então é isso, meu irmão. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, tá? O que está dentro dos teus portões é justamente o que é parte de sua propriedade, o que pertence a você, dentro da tua casa, dentro do teu comércio, dentro das tuas coisas, entendeu? Do teu portão para dentro. É isso. Tudo que está ali, Shabat. Ok? Muito obrigado, irmão Aurélio Augusto. Tá? Essa foi a nossa primeira pergunta respondida. Vamos à segunda pergunta. O programa é dinâmico, né? E ela diz assim, ó, a pergunta é um autor anônimo, né? A pessoa não quis se identificar ou talvez esqueceu, né? Esqueceu de se identificar. Mas a pergunta é o seguinte: em Bereshit, Gênesis, no livro de Gênesis, o Eterno diz: haja luz. E assim aconteceu. Porém, olha só, os dois luzeiros que iluminariam a terra são formados no quarto dia. Assim está narrado. Que luz é esta descrita em Gênesis capítulo 1, verso 3? Meu irmão, que, puxa, infelizmente não colocou o seu nome, né? Uma pergunta sensacional e que todo leitor da Bíblia, toda pessoa que caminha em Teshuvá deve se perguntar, assim como essa pergunta que o irmão fez, tá bom? Muito bom, irmão, é isso. A leitura da Torá é assim, você lê, verifica o que pode ser, né? Você nunca fecha, né? Mas verifica o que pode ser, aqui tem alguma coisa, pode ser. Então, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Ele pergunta, que luz é esta descrita em Gênesis verso 1 e 3, já que os dois luzeiros, né, são criados apenas no quarto dia, isto é, o sol e a lua? Então vamos ao texto de Bereshit, até nós chegarmos no verso 3. Ou melhor, vamos iniciar do verso 3, né? Que diz assim, ó. Bereshit, Gênesis capítulo 1, verso 3. Vaiomer Elohim, e disse Elohim, Irie Or, haja luz, ou então seja luz. Yehi Or, Vaiehi Or, e tornou-se e houve luz. Incrível, né? Essa é a pergunta do irmão. Muito bom. Então vamos lá. Ora, o que é que estava iluminando nesse momento? E a gente vai ver mais adiante que o Eterno ele faz separação de dia e de noite. Lembrando que isso é realizado pelo Eterno e nem havia sol nem lua, não havia criado isso. Então, que luz é essa que está presente e ele chama de dia e depois, na ausência dela, faz noite? Olha que interessante. Então, vamos lá. Nos Ketuvim, nos escritos, diz assim, ó, em Provérbios, capítulo 6, verso 23. Pois candeia é o mandamento. Candeia ou lâmpada é o mandamento. Opa! Lâmpada emite luz, né? Vamos lá. A candeia ou a lâmpada é o mandamento. E a Torá, isto é, a instrução do Eterno, o ensino do Eterno, luz. A Torá é luz. E o caminho da vida são as correções da disciplina. Olha que incrível. Então, o nosso querido irmão anônimo, né? Veja bem, que luz é essa? Ora, se todo o universo foi criado pela palavra do Eterno, pela sua Torá, pela sua instrução,
pelas palavras que saíram de sua boca, então, com toda certeza, essa luz é a Torá, que já estava presente desde o início. A Torá não foi criada em Bereshit e Gênesis. Ela não foi criada ali. Ela foi criada muito antes. Inclusive, o início dela, a criação dela, não é narrado nos textos da própria Torá. A palavra do Eterno já existia. Portanto, olha só que incrível, meus queridos. Olha que incrível. Não é a Torá. O Eterno não criou a Torá para presentear ao ser humano. Ele criou o ser humano para presentear a Torá. Isso nós abordamos no estudo de Bereshit, né? Tivemos a oportunidade de apresentar neste ciclo. Entende? A Torá, como existe antes de nós, humanos, e natureza de forma geral, olha só, o Eterno criou tudo isso, todo o universo, seja ele conhecido e também o desconhecido pelo ser humano, tudo, com todas as suas leis físicas, químicas e biológicas, todo esse aglomerado gravitacional e atômico, e tudo que envolve isso, foi criado para presentear a Torá, para dar de presente para a Torá. Olha que incrível. E eu lembro que alguns irmãos até perguntaram, né? Ora, mas tantas pessoas com caráter ruim, mal, pessoas más, o Eterno criou essas pessoas para dar de presente para a Torá? Bem, todo ser humano, toda a criação, sim, foi criada para dar de presente para a Torá. Por isso, você entende o que é a responsabilidade do ser humano de ser um bom presente do Eterno para a Torá? Você entende por que o Eterno nos dá um manual da vida, que é a sua instrução, para que possamos ser um bom presente para a Torá? Então, os nossos comportamentos, o nosso modo de viver deve refletir justamente esse bom caráter, de forma que sejamos um bom presente para a Torá. Entendeu? Imagina só a alegria da Torá em ter você, meu irmão, como presente. Olha que incrível, né? E ela, a Torá, de tão feliz que é de receber você como presente, imagina ela agora habitando dentro de você, que é justamente as 10 palavras dentro da Arca da Aliança, como a gente tem estudado desde Terumá, estudamos também com Moré Renato, né? Recentemente no estudo da porção. Então, olha que incrível, né? A gente tem isso diante de nós. E voltando aqui, percebendo que, já respondendo a pergunta do nosso querido irmão, que não se identificou, então aquela luz que aparece lá em Bereshit é justamente a Torá, a palavra do Eterno. Entendeu? Aqui, ó, luz, né? Além disso, em Terrilim, verso 19, 105, diz: lâmpada ou candeia para meus pés é a tua palavra, e luz para meu caminho, ou vereda. Então, da mesma forma que o salmista, ainda nos Ketuvim, nos escritos, né? O salmista tem essa consciência de que a Torá, ela é lâmpada para os nossos pés, isto é, a nossa forma de caminhar, o modo como você vive, como você caminha, é iluminado pela Torá. Entende? Então isso é muito incrível, gente. Além disso, no verso 3 aqui, ó, né? Vamos agora aos profetas. O que é essa luz? Eu já disse que é a Torá, então já está respondida a pergunta do irmão. Só acrescentando aqui, né? Reforçando aqui o que a gente já respondeu. Nos profetas agora, Nevim, Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 2, verso 5, diz assim: casa de Jacó, venha, caminhemos, isto é, andemos, procedamos, o nosso modo de vida, caminhemos pela luz de Adonai. Olha aí, mais uma vez, né? Então, de fato, essa luz do início é a Torá. Né? Então é incrível a gente parar um pouco para analisar isso e tentar conceber o que é essa forma tão incrível que é a Torá, né? E que maravilha é ela.
Que maravilha é a Torá em nossa vida, né? Além disso, nós temos ainda aqui, vamos aqui aos textos de Ketuvim Natsarim, dos escritos nazarenos. E aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 23, nós temos o seguinte, ó, tradução inclusive realizada pelo Moré Marcos Felipe, ali no estudo de Risayon, a visão. E a cidade, que cidade é essa? A nova Jerusalém, que descia da parte do céu, da parte do eterno, né? Toda adornada como uma noiva, né? E a cidade não necessita de luz do sol e do brilho da lua, pois a glória de Elohim ilumina, e o cordeiro é uma lâmpada para iluminar ela. Mais uma vez, por que Yohanan descreve isso? O que é a glória de Elohim, senão a sua Torá? E é justamente a glória de Elohim, a Torá, que ilumina quem? A cidade, a nova Jerusalém. Isto é, chegará um momento em que tudo será como era no início. Toda a luz, toda a claridade, ela procedia da Torá, me refiro a Bereshit, né? E isso tornará a acontecer. E agora uma lição aqui que isso nos traz é que é o seguinte: então significa, irmão Raimus, que deixará de existir o Sol e a Lua? Bem, eu penso que não. A meu ver, sim, continuará a existir Sol e Lua, apesar de não precisar, né? A cidade não precisa de Sol, de Lua. Mas essa luz também está se referindo às instruções do Eterno. Olha que incrível. Então, essa luz também se refere às instruções do Eterno. Então, tem um sentido duplo aqui, ó. Vamos lá. Essa luz em Bereshit, que aparece no verso 3, antes mesmo de o Sol e a Lua terem sido criados, e que é representado no verso 4, ela tanto se refere a ondas eletromagnéticas, que é essa luz que você está, né? A luz da sua lâmpada aí, essa luz que você percebe, tudo isso, né? Essa luz solar que você percebe aí na sua cidade, onde você mora, tanto neste sentido, repito, onda eletromagnética, quanto em relação às instruções do Eterno. Entende? Então, tinha esse sentido aí, duplo. Olha que incrível, né? Então, a luz do Eterno é isso. Tanto a compreensão, o entendimento, andar na claridade do Eterno é andar na sua Torá. Olha só. E ao mesmo tempo, no sentido físico mesmo, onda eletromagnética. Aí você me pergunta, como é que eu vou conceber? Como é? Vai ter assim um grande livro assim no céu, a gente vai ver? Meu irmão, aí já não é comigo. eu não tenho esse detalhe. Vai ter uma grande lâmpada assim, pendurada numa nuvem. Eu não sei. Mas, olha só, com toda certeza, a claridade no sentido físico, quanto a claridade no sentido de compreensão da Torá. Tanto é, vou só deixar aqui uma ponta aqui, né? A ponta de um fio aqui. O ser humano, ele usa uma pequena porcentagem da sua capacidade cerebral, da sua memória, de tudo aquilo que a nossa memória consegue produzir. Ele tem o ser humano utiliza e só consegue utilizar uma pequena porcentagem. Aí eu te pergunto, você acha que o Eterno nos criou com todo esse potencial na nossa mente? Para nada. Para usar só alguma porcentagem? 10%, 5%, 2%? Isto é, chegará um momento em que o Eterno ativará este 100%. E aí, meu irmão, a compreensão da Torá, a luz da Torá, será realmente algo incrível na nossa vida. De forma que, no mundo vindouro, passaremos a dizer, então aquela situação narrada ali na porção tal, é isso que significa. As lições são essas aqui, ó. Olha que incrível. Mas são cenas dos próximos capítulos,
conforme o tempo do Eterno, conforme o momento que ele achar propício assim realizar, entendeu? Então, gente, é incrível essa muito boa pergunta do irmão, tá? Muito obrigado, irmão, que não se identificou, mas ainda assim eu agradeço, tá, a sua pergunta. Então, essa luz que é descrita no Sefer Bereshit é justamente a Torá. Complementando aqui, ó, verso 24, ainda em Apocalipse. E os resgatados, isto é, os remidos de entre as nações, andarão pela luz dela. Pela luz dela, quem? Dela quem? A Torá. Olha só. O que significa andar pela luz dela? Então significa andar conforme as instruções do Eterno, conforme a Torá. E para quem pensa aí, né, que o Eterno não tem plano para as nações, sim, ele tem, para todas as pessoas de todas as nações, tá? Então a Torá será obedecida em todos os pontos do planeta Terra, em todos os países, em todos os lugares. Detalhes a respeito disso, Eterno. Ele que sabe como é que vai ser os detalhes disso, as nuances, né? Os pormenores. Está com o Eterno. E reis da terra trazendo para ela o esplendor, a glória deles, né? Então, a mesma luz que ilumina Jerusalém iluminará as nações, isto é, a mesma Torá para Israel é a mesma Torá para as nações, para todos os países. Então, o Eterno, ele deu a sua instrução para todos e escolheu o povo de Israel para ser nação sacerdotal. Israel sabe que tem a missão de ensinar as nações como se aproximar do Eterno, como viver a sua Torá, as suas instruções, tá? Então, cada coisa no seu lugar, tá certo? Não tente aí imaginar, traçar datas para dizer que o mundo vindouro vai ser no ano tal, no ano tal. Cabe ao Eterno, será o momento do Eterno. Tá bom? Então, ok, então, ó, tem mais textos aqui, eu separei, né? Que está em Shemot capítulo 20, verso 2, que está ligado ao primeiro pronunciamento, né? Que diz assim, ó, ainda no verso, em relação ao verso 3, que é a pergunta do irmão, tá? E disse Elohim, haja luz, seja luz, e tornou-se luz, e houve luz. Isso tem conexão, porque essa é a primeira fala do Eterno, e está conectado com o primeiro dizer do Eterno, o primeiro pronunciamento dele, na Aseret Hadevarim, nos 10 pronunciamentos. Quando o Eterno disse, eu sou o Adonai, teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão, tá certo? Ani Adonai Elohecha, eu sou Adonai, teu Elohim. Portanto, meu irmão, aí eu já digo a você, se essa luz, se essa luz está em sua vida, então significa que você já saiu da terra do Egito. Tudo aquilo que envolve o Egito, as coisas que estão distantes do Eterno, então você já não faz mais parte dessas coisas. Você já não está mais no Egito. O Egito não está mais dentro de você. Porque a escuridão já não há mais. Você está no caminho do Eterno. E quem anda no caminho do Eterno não olha para trás. Olha para frente. Segue seu caminho adiante. Tá? Assim como o nosso pai Abraham Avinu, ele que ouviu a voz do Eterno e seguiu adiante. Tá bom? Ok. Então é isso, meus queridos. Essa foi a segunda pergunta, tá bom? Do nosso querido irmão que não se identificou, né? Anônimo. Então essa luz é a Torá, que é descrita em Bereshit antes do Sol e a Lua terem sido criados. Tá bom? Luz tanto no sentido físico, eletromagnético, quanto no sentido instrução do Eterno, as suas instruções, a sua palavra, a sua Torá. Tá bom?
Ok. Próxima pergunta. Pergunta de número 3, né, do nosso programa de hoje. Essa é a pergunta. Também a pessoa não quis se identificar, né? Mas tudo bem. E a pessoa escreveu assim, ó. O que João Yohanan quis dizer em... Aqui é a referência. João capítulo 1, verso 1 a 3. Aí o irmão escreveu, ó, eu vou ler aqui da forma que o irmão escreveu, tá? E aí a gente vai fazendo as análises. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está falando... Aí vem a pergunta do irmão. Ele está falando de Yeshua? Pergunta número 2. Yeshua existia antes do mundo existir? Terceira pergunta. Yeshua é Deus? Muito obrigado, meu irmão, pela sua pergunta, tá? Interessante, muito bom, tá? Muito propício, né? E essa é uma das dúvidas que sempre são correntes aqui no programa, tá bom? Então vamos falar sobre esse assunto. Bem, ao longo das traduções, ao longo dos anos, com suas revisões e atualizações, algumas coisas aconteceram e eu não sei porquê, porque ao invés de se aproximar ao máximo do que realmente traz a coerência entre a Torá e os textos dos escritos nazarenos, parece que as traduções e atualizações e revisões e mais isso, apesar de ter uma comissão, né, que faz essas revisões, parece que mais vai se distanciando do princípio da Torá. Mas olha só, o texto aqui está escrito aqui, a pergunta do irmão, é justamente Yohanan, ele traz novamente o texto de Bereshit, capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Tá? E aí, olha o que acontece. O texto de Yohanan que o irmão escreveu na sua pergunta, em hebraico, olha só como é que ele é. Bereshit, olha, Bereshit, a mesma expressão aqui, ó. Bereshit, Bereshit, Yohanan, Bereshit. Bereshit haya hadavar. No princípio era a davar, a palavra. Eu coloquei em vermelho, ó, para ficar bem didático aqui para você, ó. Então, verbo, assim, aí começa, sabe, as interrogações, né? Tudo bem, verbo, mas é a palavra. Lembra que a gente acabou de analisar a segunda pergunta do irmão, que era a luz lá no princípio, né? Ora, se tudo foi criado pela palavra do Eterno, faz todo sentido Yohanan, João, dizer na sua carta que no princípio era a palavra. Por quê? Porque foi através da palavra do Eterno que tudo foi criado, entendeu? Não diz aqui que foi através do verbo do Eterno. Não, é a palavra, davar, palavra. Tá? No princípio era a palavra. Ve-hadavar, e a palavra, Hayá, estava et ha-Elohim. E a palavra estava com Elohim. Olha só. Verhu, com Elohim. Verhu hadavar, e a palavra Hayá Elohim. E a palavra era Elohim. Então olha só, quando você lê o verbo, a primeira coisa que vem à mente da pessoa é uma figura masculina. Então automaticamente ela associa a quem? Yeshua, nosso Mashiach, né? Eu entendo isso. Antes de caminhar em Teshuvá, inclusive, eu pensava dessa forma. Contudo, quando a gente vai conhecendo a Torá e principalmente praticando-a de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, tá?
com todo o nosso muito, através do hebraico, que é a língua original em que os seus autores escreveram suas respectivas cartas, baseados na Torá. Então você percebe a coerência disso, tá? Então, mas se trata da palavra do Eterno. Ela sim é que estava, olha só, e a palavra estava com Elohim. E aí vem aquela dúvida, que é justamente, se eu não me engano, a segunda pergunta do irmão, né? Se Yeshua, só voltar aqui, se Yeshua estava com Elohim na criação. Yeshua existia antes do mundo existir? Eu entendo a pergunta do irmão aqui, ele existia antes do... Por que ele está perguntando isso? Porque o texto faz o leitor que lê o texto em português, tradução, tá? Que a palavra, o verbo, né, na tradução em português, o verbo estava com Elohim. Como a pessoa já pré-estabeleceu que não se trata da palavra do Eterno, mas o verbo, e a pessoa imagina o verbo como sendo Yeshua, então ele vai imaginar, o verbo, isto é, Yeshua, estava com Elohim. Não. Quem estava com Elohim era a sua palavra. Olha só. Era a sua palavra. E eu vou dar um exemplo disso. Se eu disser assim, vou tomar aqui como exemplo... Temos o irmão, né? O irmão Augusto César. O irmão Augusto César sempre está conosco aí acompanhando os estudos, né? Shalom, meu querido irmão Augusto César, a você e toda a sua família, tá bom? Então, imagina que a gente está aqui reunido e alguém diz assim, agora com a palavra, o irmão Augusto César, isto é a vez dele de falar, então são as palavras dele que vão ser pronunciadas a partir de agora, entendeu? Quando isso acontece, então é ele falando, é ele atuando, colocando para fora suas ideias, entendeu? Porque o irmão Augusto César está com a palavra, agora é ele falando. Quando o texto de Yohanan diz isso, que a palavra estava com o Eterno, significa, da mesma forma, conforme eu acabei de dar o exemplo, que o Eterno estava falando, porque ele estava com a palavra. Por que ele estava com a palavra? Porque a palavra estava com ele, entendeu? É como se alguém dissesse, né? E agora com a palavra o Eterno, mas só que não tinha esse alguém, porque não tinha ninguém antes do Eterno, né? É só para a gente poder entender. Então, gente, veja só, o Eterno estava com a palavra, então é ele que está falando. É ele que está falando, as coisas vão acontecendo, vão sendo criadas, partícula a partícula, molécula a molécula, aglomerados atômicos, força nuclear forte, fraca, efeitos gravitacionais, ondas gravitacionais, certo? Radiação sendo propagada no universo de todas as formas possíveis. Então tudo isso pelo poder da palavra do Eterno, porque a palavra estava com ele sendo dita, entendeu? Olha que interessante, tá? Talvez isso seja de certa forma novidade para alguns, mas é só uma questão de leitura. E assim, eu reconheço a dificuldade que é você tentar entender um texto como esse de Yohanan, como foi a pergunta do nosso querido irmão que não quis se identificar, tá bom? Imagina você tentar entender um texto desse baseado numa tradução que, de certa forma, distancia o leitor um pouco da Torá. Realmente é um esforço demasiado que a gente acaba dispensando para poder entender um texto, entende? E nem todo mundo tem essa paciência para parar e analisar o que pode ser. Tem gente que, então é isso, pronto, eu não entendi. Ou então as pessoas vão achar que é uma outra coisa, entendeu? E na sua maioria, eu posso dizer isso, as pessoas elas têm a boa vontade de querer entender. Então não é que as pessoas, eu sei dessa forma e é assim que vai ser. Não, ela tem a boa vontade de entender, mas a tradução que se tem vigente, né, até o momento, ela traz esses verbetes, essas palavras dessa forma e acaba desvirtuando aquilo que deveria ser conforme a Torá, entende? E aí a pessoa fica à mercê de livros, de autores e que reforçam inclusive a ideia de que se trata de Yeshua. Digo isso com todo respeito, tá?
Se você pensa diferente, ok, meu irmão, né? A gente não vai brigar por causa disso, tá certo? Muito pelo contrário. Mas o que eu estou trazendo para você buscando trazer para você a coerência dos textos a respeito da concordância com a Torá. Tá? Yohanan concordando com a Torá. Ele nunca ia se afastar da Torá, imagina, né? Imagina um absurdo desse, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ora, se no princípio era a palavra, isto é, a palavra do Eterno, a Torá, então a Torá, a palavra do Eterno, estava com o Eterno, com Elohim, entendeu? E a palavra era Elohim. Ora, se a palavra sai de dentro do Eterno, então a palavra é Ele, entendeu? É muito simples isso, a palavra sai de dentro dele, Ele está falando. E detalhe, gente, e aqui vem uma coisa que parece simples, mas não é tão simples. Quando se diz a palavra do Eterno, a Torá, na essência, o que realmente não é algo assim, é isso aqui, não. Mas conceber isso exige algo realmente da nossa parte, uma humildade muito grande, porque como realmente aconteceu? Ora, não tinha ninguém filmando lá na hora, entende o que eu estou falando? Não tinha ninguém filmando para dizer, olha, foi assim, isso aqui veio para cá, isso aqui. Como foi a forma, a essência disso? Como realmente o Eterno falou do jeito que eu estou falando com você aqui? Foi isso que aconteceu? Bem, nós não temos essa resposta. O Eterno não dá essa resposta. Então pode ser que algo muito mais elevado do que a gente imagina que aconteceu pode ter acontecido. Entendeu? Os detalhes a respeito disso nós saberemos sim no mundo vindouro. Tá? Olha que incrível. Bom? Então é isso, meu irmão. Vamos seguir aqui, texto de Yohanan, verso 2. E aí, olha só. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Verso 2. Hu, deixa eu marcar aqui, esse Hu, a princípio, Hu significa, no hebraico significa ele, né? Então ficaria assim, a tradução. Hu haya merosh et ha-Elohim. Ele, como eu coloquei aqui na tradução, ele estava no princípio com Elohim. Ele, olha só, ele. Então, se é ele, alguém diria, só pode ser Yeshua? Não, gente. Por uma questão de concordância do texto, o contexto, gente, olha só o contexto do texto de Yohanan, porque a expressão Hu tanto pode ser ele quanto pode ser ela. Existe uma palavra realmente que expressa ela, que é Ri, mas aqui não é utilizado Ri, mas Hu. Por que será que Yohanan usa essa expressão Hu, que significa ele e que também pode significar ela? E aqui está o que Yohanan quer dizer com essas primeiras palavras na sua carta. Quando ele coloca Hu haya merosh et ha-Elohim, ele estava no princípio com Elohim, esse ele se refere, olha só, a ela. Ela quem a palavra que estava sendo vivida e demonstrada, ensinada por Yeshua. O que ele está querendo dizer? Que essa palavra do Eterno pura que criou o universo lá no início é essa mesma essência que estava sendo vivida por Yeshua no tempo de Yohanan e que Yeshua estava ensinando para eles a essência da Torá. Entendeu? Por isso ele usa a palavra Hu. Então, muito bem colocado aqui por sinal, né? Hu, ele, repito, Hu, tanto pode significar ele quanto ela, dependendo do contexto. Em relação ao texto em si, ela, porque ela estava no princípio com Elohim. Ela quem? A palavra Davar. Palavra essa que estava sendo vivida por ele. Ele quem? Yeshua. No tempo de Yohanan.
no tempo de Shimon Kefa, entendeu? Então, já respondendo uma outra pergunta do irmão, Yeshua estava no princípio com o Eterno criando todas as coisas? Não. Fisicamente, não. Estava sim nos planos do Eterno. O Eterno tinha a intenção sim de trazer à tona Yeshua, mas fisicamente lá no início, não. Tanto é que o Eterno ele criou tudo sozinho. Respondendo a uma outra pergunta do irmão também, que é aqui, ó. Cadê? Só voltar aqui. Tá? Está falando de Yeshua? Não, está falando da palavra do Eterno, a sua Torá, a sua palavra de ordem. E Yeshua existia antes do mundo existir? Não. Como eu acabei de dizer, existia nos planos do Eterno, mas fisicamente falando, né, essa estrutura, a matéria aqui, ó, lá, não, ainda não, né? Tanto é que tem a genealogia de Yeshua, que está descrita ali em Lucas, tá bom? Yeshua é Deus? Não. Não. Ele se coloca na condição de servo do Eterno, sendo assim, portanto, exemplo para nós de como sermos servos do Eterno, entendeu? Ele é o nosso mestre que nos ensina a como trilhar o caminho da Torá, tá certo? Mas em nenhum momento Yeshua se coloca na condição de o próprio Eterno. Ah, mas irmão Raiz, teve uma situação que Yeshua certa vez disse assim, que eu e o Pai somos um. De fato, ora, se você caminha da mesma forma que uma outra pessoa caminha no sentido das ideias, então vocês são um naquele propósito, entendeu? Por exemplo, o Eterno diz, Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E você faz isso, então você e o Eterno são um. Isto é, o que o Eterno fala, você está obedecendo, está vivendo. Então vocês estão caminhando na mesma ideia, no mesmo propósito. Entendeu? Da mesma forma, você e a sua esposa, você e o seu esposo, vocês têm como objetivo de vida conduzir seus filhos para um bom estudo, que cheguem à universidade, se tornem bons profissionais. Então, se o pai e a mãe têm esse propósito, os dois são um neste propósito, entendeu? Da mesma forma, é assim que Yeshua falou isso. Yeshua sempre demonstrou, sempre procurou viver em obediência ao Eterno. Dessa forma, ele era um com o Eterno. Entendeu? É isso, meus irmãos. Tá? O que acontece? A forma judaica de falar é que às vezes é a barreira para a compreensão de nós aqui ocidentais, né, do Ocidente. Então, é preciso levar em consideração a forma de pensar e a forma de falar oriental, para podermos entender o que está sendo dito ali. Não podemos entender tudo de forma literal, certo? Porque sempre a conversa ali, você vai perceber nos textos de Yeshua, com todos os mestres que a gente encontra ali narrado nos textos, tanto nas cartas dos escritos nazarenos, quanto em toda a literatura judaica, você percebe que é uma forma sempre fazendo comparações, os céus, a terra e tudo isso e aquilo. E aí, se você imaginar isso, meu irmão, literalmente sempre, então você vai acabar perdendo a essência do que realmente significa, tá? Ok. E aqui ainda tem o verso 3. Todos os feitos vieram a existir pela sua mão, e sem a palavra, olha só, ve'ei davar, e sem a palavra de sua ordem, nada seria feito. Olha só a diferença do texto em hebraico para o texto que o irmão escreveu na pergunta, que certamente vem de uma tradução para o português, né? E que passou por várias traduções e traduções e traduções até chegar na nossa época, tá? Então faz todo sentido, gente, aqui, ó, que sem a palavra do Eterno, nada disso que está à nossa volta seria feito, porque foi feito pela palavra do Eterno, entendeu? Ok, então eu espero ter respondido a pergunta do nosso irmão, tá?
Só voltando aqui, para a gente fechar aqui com chave de ouro as perguntas do nosso querido irmão que não quis se identificar, né? Então, nesse texto de Yohanan, capítulo 1, verso 1 ao 3, ele está falando de Yeshua? Não, está falando da palavra do Eterno, da Torá. Yeshua existia antes do mundo existir? Não, fisicamente não. Nos planos do Eterno, sim, bem como toda a criação. Yeshua é Deus? Não, ele não é Deus, tá? Ele é o nosso mestre, o nosso Mashiach, que nos ensina a viver a Torá de forma plena e que nos apresentou ela de uma forma incrível, tá bom? Ok, então espero que eu tenha respondido, tá, meu irmão? Se talvez o irmão que não quis se identificar pensa de forma diferente, repetindo, tudo bem, meu irmão, ok? Tudo bem, sem problema, tá certo? Ah, mas então vocês estão desmerecendo Yeshua? Muito pelo contrário, estaríamos desmerecendo Yeshua se nós disséssemos que ele é um Deus. Aí sim estaríamos desmerecendo ele. Porque significa que se ele viveu a Torá na sua forma plena, então significa que ele só teria conseguido obedecer a Torá porque era um Deus. E sendo um Deus, então significa que a Torá não pode ser obedecida pelo ser humano. Então quem traz esse tipo de ideia está automaticamente ensinando as pessoas que é impossível obedecer a Torá. Entendeu? O grande perigo que é achar que Yeshua é Deus, você automaticamente está induzindo as pessoas de que é impossível obedecer a Torá. Um ser humano? Não é possível. Muito pelo contrário, sim, a Torá ela pode ser obedecida. Tanto é que se não fosse o Eterno, não nos teria dado a Torá. Entendeu? Então é incrível, tá bom? Então, dizer que Yeshua é Deus é como dizer assim, não é possível, não. Então, mas só tem um jeito de acreditar que Yeshua obedeceu a Torá, imaginando que ele é um Deus. Então, a partir de um certo momento, criou-se, né, esse rótulo para Yeshua, dizendo que ele é Deus. E muitas coisas também contribuíram para que as pessoas pensassem dessa forma, que são as traduções que trazem essa forma de interpretar os textos, não só de Yohanan, mas tantos outros textos também assim. E isso complicou muito a vida de muitas pessoas que passaram a se tornar dependentes das interpretações das religiões, tá? Então, assim, eu sei que tem pessoas religiosas que assistem aqui o programa, tá bom, meu irmão? Não sinta-se ofendido pelo que eu estou falando, tá? Então, inclusive, a gente tenta falar de uma forma bem tranquila, bem amigável, apesar de eu não estou procurando palavras, não, eu estou sendo bem direto com você, tá bom? Sobre os textos, sobre a coerência a respeito de Yeshua, nosso mestre, tá certo? Nosso Mashiach, o ungido do Eterno, tá bom? Que nos ensina sobre como caminhar na direção do Eterno. Tá bom, meu irmão? Ok, muito obrigado, tá? Ao irmão pela sua pergunta. E vamos agora à nossa última pergunta. Olha só, gente, já deu 1 hora aqui de estudo. Aí, eu sabia que ia passar, mas ó, como eu sou o convidado especial nesse momento, bem, eu acredito que eu tenho aqui uns minutinhos ainda, tá bom? Vai valer a pena, tá? Porque essa última pergunta aqui eu tenho certeza que você vai ver até o fim. Para essa pergunta, vale a pena tomar um pouquinho mais de água, hein? Aperte o cinto aí, tá? É a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto aqui nos nossos estudos, que é uma pergunta do nosso querido irmão José Sardinha Vilaça, de Anápolis, Goiás. Shalom, irmão José Sardinha Vilaça. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. O irmão escreveu assim, ó. Gostaria que o irmão me ajudasse a entender Gálatas, né? A carta de Shaul aos Gálatas, capítulo 5, verso 2, 3 e 4. Pois na Bíblia Almeida, revista e corrigida, está escrito no verso 2. Vamos lá. Esse aqui é um trecho, gente, da carta de Shaul, Saulo, também chamado Paulo, né? Polos.
e que diz assim, ó, a partir do verso 2: Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Aí vem a pergunta do irmão. Paulo está dizendo que não precisa mais guardar a Torá de Adonai? Pois em Gênesis capítulo 17, Adonai fala que a circuncisão é estatuto perpétuo e que realmente Paulo está querendo, o que realmente Paulo está querendo dizer. Ok, né? Bem, o que acontece aqui? Gente, só é possível entender o que Shaul está falando aqui. Quando eu digo Shaul, tudo bem? Para quem está chegando agora, Shaul é o nome do autor da carta, certo? Shaul, você conhece como Saulo. E também Shaul também se chamava Paulus, que você conhece como Paulo, tá bom? Nesse momento eu vou chamar pelo nome dele original, tá? Shaul. Então, Shaul, só é possível entender o que ele diz aqui nesses versos que o irmão fez a pergunta, se você ler toda a carta. Então, para início de conversa, você tem que ler toda a carta para poder compreender, tá bom? Então, o que acontece? Naquela época, isso dá para perceber ao longo da carta, tá? Havia um grupo de pessoas, grupos de judaizantes, e que iam de cidades em cidades procurando tornar ou conquistar prosélitos, faziam proselitismo. Irmão Jaimson, o que é proselitismo? Fazer uma pessoa passar a fazer parte do seu grupo religioso, entendeu? Fazer a conversão, converter a um pensamento, a um grupo religioso. Então tinha esse grupo. O que acontece? Qual é o grande embate de Shaul? É que Shaul sabia muito bem quem eram essas pessoas e quais os interesses delas nesse proselitismo que realizavam. Então veja só, eles ensinavam que, ao contrário de Shaul, né? Mas vamos lá, vou começar com esses prosélitos. Ensinavam que se você quisesse se aproximar do Eterno, então você tinha que fazer tudo conforme eles ensinavam a respeito da Torá. Eles seguiam a Torá? Sim, seguiam. Só que aí tem uma diferença muito grande a respeito de como estes que incentivavam o proselitismo seguiam a Torá e a forma que Shaul seguia a Torá. Para a gente ser bem direto nessa questão. A questão é que Shaul não está falando contra a Brit Milá, a aliança da circuncisão. Não é disso que ele está falando. Ou melhor, ele não está falando contra a Brit Milá. Ele está falando contra a forma como a Brit Milá estava sendo utilizada por esses grupos judaizantes. Esse é o problema, entendeu? Isto é, a motivação, a ideia, a intenção do coração desses grupos judaizantes utilizando a Brit Milá, e não só a Brit Milá, mas todas as instruções do Eterno. Segundo esses grupos, eles achavam que simplesmente seguindo, assim, o Eterno falou isso, eu vou fazer. Eu vou te dar um exemplo, tá? Você que está me ouvindo, vou lhe dar um exemplo. E da mesma forma, o nosso irmão José Vilaça. Vou te dar um exemplo. O Eterno falou, Zahor etion hashabat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Ok. E a pessoa está em Shabat e ela diz assim, para ela mesma, né? Olha, eu só estou em Shabat mesmo porque hoje é Shabat. Porque se não fosse, eu estaria lá em outro lugar fazendo isso e aquilo, né? Mas fazer o que, né? Fazer o que? Hoje é Shabat. Eu queria hoje poder fazer isso, eu queria poder fazer aquilo. Meu irmão, é descanso. Então, se você está em Shabat em casa, mas o seu coração está longe do Shabat, então você nunca esteve em Shabat.
Sinto lhe dizer isso. Estou sendo bem direto, tá bom? Então, você está entendendo? A pessoa até que está tentando, ou pelo menos ela acha que está tentando obedecer, ela acha que está obedecendo. Mas pelo fato de tentar obedecer assim, desse jeito, de forma mecânica, dura, não existe amor nenhum, não existe arravá nessa forma de obedecer, olha aí. Então isso não é obediência. Fazer a Brita Milá, somente pela Brita Milá, fez, opa, né? Gente, Brita Milá é feita no 8º dia após o nascimento do menino. Brita Milá, entendeu? Brita Milá. Existem casos, no caso que o Eterno fala sobre Pessah, que é um caso à parte, que é narrado na Torá, para os que quisessem participar de comer Pessah na época, né? Ainda caminhando a caminho de Canaã, e que é narrado, inclusive é estudado no período de Pessah. Contudo, essencialmente, Brita Milá é o 8º dia. Não, mas para se aproximar do Eterno tem que fazer a Brita Milá. Ok, né? Isso é uma coisa entre a pessoa e o Eterno, ok? Ninguém sai por aí, como a gente já estudou, inclusive em outros momentos, Moré Marcos Felipe já tratou desse assunto de uma forma incrível, né? Esplêndida. Então, é entre você e o Eterno, tá? Você não sai por aí mostrando para as pessoas, não, é você e o Eterno, tá? Mas esse grupo achava que andava de cidade em cidade buscando prosélitos, achava que fazer de forma bruta, simplesmente por fazer, pronto, já estou próximo do Eterno, a cada dia me aproximo do Eterno. É citado aqui a Brita Milá, mas existem outros parâmetros que eles também, esse outro grupo, queria forçar os irmãos em Tchuvá e que viviam na Galácia, na região da Galácia, que são os Gálatas, a fazerem também conforme eles diziam que só tinha uma maneira de se aproximar do Eterno. Só tinha um modo de fazer Tchuvá, que é obedecendo dessa forma aí, mecânica, sem sentimento, sem amor. Entendeu? Inclusive, essa forma mecânica de achar que está obedecendo a Torá, mas o seu coração está longe do Eterno, não há amor no que faz em obedecer o Eterno. Quer dizer, a pessoa conhece a Torá, ela conhece a letra, ela conhece o texto, sabe até decorado, mas não ama obedecer aquele texto, o que diz a instrução daquele texto. O que Shaul fala sobre isso? E aí você vai entender quando Shaul escreve que a letra mata. É disso que ele está falando, entendeu? Como assim a letra mata? A pessoa que se aplica tanto ao texto, mas não ama as palavras desse texto, transformando-as em práticas em sua vida. Entendeu? A letra mata. É isso que ele está dizendo. Então, gente, no caso de Shaul, ele fica muito triste e ao mesmo tempo indignado com esses grupos que andam por aí ensinando a se aproximar do Eterno dessa forma. E aí eu digo, coitado dos irmãos em Tchuvá lá da Galácia. Por quê? Assim como em nossos dias, já acontecia naquela época. Como assim, irmão Raios? Existiam pessoas que, semelhante a esse grupo que eu acabei de citar e que Shaul se refere a eles na sua carta, ainda hoje existem pessoas que dizem, olha, se você quiser se aproximar do Eterno, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí vem com uma lista de coisas assim, sabe? Mas calma, sabe? E tem que fazer aquela coisa aí, aí vou citar aqui a Brita Milá, tem que fazer a Brita Milá, e aí, sabe, faz aquela coisa mecânica mesmo, não tem sentimento, não tem amor pelo que está fazendo, pelo Eterno, não, sabe? Porque falou que tem que fazer, então tem que fazer, vamos lá, né? Fazer o que tem que fazer. Você está entendendo? É isso que eu estou dizendo. Essa é a indignação de Shaul, porque os irmãos, coitados, estavam sendo levados por essas ideias. Porque a pessoa, quando inicia o caminho de Tchuvá, ela quer obedecer, é óbvio, ela quer obedecer. Só que se nesse momento inicial se aproxima dessa pessoa alguém com um pensamento semelhante a esses outros daquela época que tentavam ensinar a pessoa a obedecer a Torá de forma mecânica,
Então a pessoa vai achar que, a pessoa que está iniciando em Teshuvá, vai achar que se aproximar do Eterno é assim, de forma mecânica. E Shaul já havia tido todo um trabalho para ensinar aos irmãos da Galácia, e não só eles, mas dos outros lugares que ele já tinha passado, como Éfeso, Corinto. A gente vai ver isso no estudo de Atos e Mitzvah, se o Eterno se permitir. Shaul já havia tido todo um trabalho para ensinar os irmãos desses lugares, né, em Teshuvá, que não é através, olha só, preste bem atenção no que eu vou dizer, não é através da obediência legalista da Torá. O que é a obediência legalista da Torá? É essa obediência, entre aspas, que eu acabei de citar ainda há pouco, dura, sem sentimento, sem amor pelo Eterno, entendeu? Totalmente legalista. Opa, fiz aqui, então tô livre, hein? Tô de bem com o Eterno, fiz aqui, né, minha Brit Milá, mas não tem amor nenhum naquilo que fez. Você está entendendo? É isso que eu estou dizendo. Portanto, meus irmãos, Shaul, ele vai dizer que realmente a obediência ao Eterno está automaticamente ligada à confiança no Eterno, assim como Abraham confiou no Eterno. Isso é descrito na carta de Shaul aos Gálatas. Então é pela graça que a salvação nos alcança. É pela graça do Eterno. E o que é a graça do Eterno? A Torá. Quando nós a obedecemos de todo o coração. Então vamos voltar aqui ao texto que o irmão propôs aqui. Então olha só, quando ele diz aqui, ó, se vos deixar de circuncidar, repetindo, Shaul não está falando da circuncisão em si, da Brit Milá, mas da forma como a Brit Milá estava sendo apresentada por esses grupos aí, ó. Isto é, uma Brit Milá totalmente mecânica, só por fazer, entendeu? Totalmente legalista, uma coisa que não tinha amor nisso. Então, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, dessa forma que ele vem falando ao longo da carta, que está obrigado a guardar toda a lei. Essa lei aqui, gente, é a Torá, não Torá no sentido que a gente vem falando aqui, tá? Como assim? Torá é instrução, ensino, no hebraico, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, ele não está falando Torá, palavra do Eterno, é Torá, instrução destes que andavam fazendo proselitismo, entendeu? Então, se você se deixa circuncidar por esse grupo, então automaticamente você vai ser obrigado a guardar tudo que eles ensinam, entendeu? É como que diz assim, ó, é o seguinte, você está trabalhando, outro exemplo, né? Você está trabalhando naquela empresa, então tu vai ter que seguir as regras daquela empresa. Você, não, saí de lá, fui para aquela outra. Então, porque lá naquela empresa que eu trabalhava, era assim, assim, assim que a gente fazia. Meu amigo, isso, mas era lá naquela empresa. Você agora está aqui, você vai ter que seguir as regras daqui. Então, é nesse mesmo aspecto que Shaul está falando. Se vocês se deixarem circuncidar por eles, da forma deles, que eles ensinam, com a essência que eles ensinam, então vocês vão ser obrigados a guardar todas as instruções que eles vão dar para vocês. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, Shaul deixa isso muito bem claro, e a gente começa a perceber no texto da carta aos Gálatas que existe uma diferença muito grande a respeito da intenção do coração. Entendeu? E aí vem uma pergunta para a gente, né? Que também eu lanço da mesma forma para o nosso querido irmão José Vilaça, de Anápolis, Goiás. E qual é? Irmão José, e você que me ouve, qual é a intenção do coração? Com que intenção do coração você tem todas as vezes que você coloca em prática as instruções do Eterno? Você pratica só porque o Eterno falou, ou porque você ama o que o Eterno falou? Você realmente sabe que aquilo é palavras de vida? Você obedece de forma mecânica, ou você obedece realmente amando cada letra da palavra do Eterno? Então, olha só que coisa diferente. Então, os dois obedeciam, Shaul e esse grupo.
Só que Shaul estava ensinando a obedecer com a boa intenção, com a intenção correta do coração. Já estes outros grupos queriam simplesmente fazer prosélitos e fazendo-os circuncidar simplesmente de uma forma mecânica, entendeu? Então essa é a grande diferença. Portanto, tudo que fazemos para o Eterno tem que ser com a boa intenção no coração. E o Eterno, ele enxerga isso em cada um de nós. Ele sabe quando nós falamos com boas intenções, quando nós caminhamos com boas intenções no coração. Quando você faz uma tzedakah, se você faz de coração, o Eterno vê essa boa intenção no seu coração. Agora, se você faz uma tzedakah para ser bem visto pelas pessoas à sua volta, então essa pessoa se assemelha àquilo que Yeshua, nosso Mashiach, certa vez criticou, né? Então nós não buscamos ser notados, não buscamos fama para nós mesmos. Não. Mas é a intenção do coração na hora em que você pratica a Torá. Entendeu? Então tudo isso que eu falei a respeito da boa intenção do coração está envolvido na palavra graça. Entendeu? Então tem que ser pela confiança no Eterno. Isto é, pela fé. Você conhece, né? Nós realmente amamos ao Eterno e trilhamos baseados na fé. Se você ama o Eterno, então você confia nele. Você tem a sua emuná depositada nele. E se você confia no Eterno, significa que você obedece à Torá. Entendeu? Então é pela graça. E detalhe, a graça não anula as instruções do Eterno. Nenhuma. Repito, Shaul não está falando contra a Brit Milá em si, até porque foi o Eterno quem deu, né? Então, agora, o que ele está criticando é a maneira como a Brit Milá estava sendo trazida para essas pessoas da galáxia. A intenção com que a Brit Milá estava sendo trazida. Está dando para entender? Essa é a questão. Então, gente, de modo algum, Shaul falou ou ensinou contra a Torá. Então vamos voltar aqui no texto, respondendo à pergunta do irmão. Paulo está dizendo que não precisa mais guardar a Torá de Adonai? Não, meu irmão, muito pelo contrário. Ele está dizendo que sim, deve ser guardada, porém não da forma como estes que estavam tentando influenciar negativamente os irmãos da galáxia e que caminhavam em Teshuvá, entendeu? Ok. Então essa é a pergunta do irmão, né? Eu espero que eu tenha sido claro nisso, tá, gente? Então que fica a lição para todos nós é que possamos, com todo o nosso coração, praticar a Torá com todo o amor, com todo o carinho, com toda dedicação, com a boa intenção do coração, que só o Eterno consegue ver essa boa intenção, tá? Se alguém tenta obedecê-lo querendo fama para si mesmo, se sobrepor e ser o bonzão da história, ser bem falado, o Eterno vê isso dentro da pessoa, tá? E certamente será humilhado pelo Eterno. Mas se a boa intenção estiver em nosso coração, o Eterno, ele honra seus filhos por essa boa intenção do coração, na hora em que estão obedecendo às instruções do Eterno. Ok. Bem, então essa foi a nossa última pergunta, né? Que foi a pergunta do irmão José Vilaça, de Anápolis de Goiás. 4 perguntas que nos propusemos a responder hoje. Então, eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo, tá? Eu agradeço a todos os nossos irmãos que nos dão a oportunidade de poder estar aqui apresentando esse programa, tá? Da mesma forma, eu agradeço ao Moré Leniel e peço ao Eterno que restaure a saúde do nosso querido Moré o mais rápido possível, tá bom? Shalom, Moré Leniel, que o Eterno te abençoe e te guarde sempre, sempre, que logo, logo você esteja de volta aí para acompanharmos os seus estudos, tá bom? Com a sua didática, com a sua maneira, tá certo? Ok, então, você que, quando for escrever aqui para mandar suas perguntas, olha só, você vai fazer o seguinte, ó, uma pequena instrução para você. Envie-nos e-mail para este e-mail aqui, ó, ou melhor, envie-nos perguntas através de e-mail, né, para esse endereço eletrônico aqui, ó,
perguntastechuvatotal@gmail.com. Quando você for lá no seu e-mail para escrever, destinatário, você vai colocar este endereço que está aqui, perguntas e respostas, perguntastechuvatotal@gmail.com. Você vai escrever aqui em destinatários. Assunto, você dá o nome de um assunto que você achar melhor. Aí eu escrevi aqui, escreva aqui a pergunta. Então aqui você vai escrever qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta a respeito de um texto bíblico, tá? Então, conforme tanto o Morelli Leniel vem falando ao longo das aulas, tá certo? E depois que você escrever a sua pergunta aqui, relativa ao texto, por favor, coloque a referência também, né, do texto que você quer que o professor responda, da sua pergunta. E ao término do seu texto, por favor, né, diga-nos o seu nome, certo? O nome de quem fez a pergunta, seu nome, a sua cidade, o seu estado. Se você for de um outro país, por favor, escreva aqui, né, qual o seu país. Se for do Brasil, não precisa, né, mas pelo menos a cidade e o estado de onde você é. A gente quer conhecer você, tá bom? Eu espero que até aqui eu possa ter ajudado os nossos irmãos a respeito sobre questionamentos em relação aos textos que foram apresentados como perguntas, tá bom? Desculpe se eu talvez falei alguma coisa que foi contrário ao que você imaginava ou algo assim, ou se eu ofendi. Eu acho que eu não ofendi ninguém, né? Tá bom? Mas procurei tratar de forma honesta os textos que estão diante de nós, tá bom? Para que você compreenda e possa caminhar adiante em Teshuvá da melhor maneira possível, tá bom, meus irmãos? Então, foi uma honra estar com vocês. Todarabá, muito obrigado e que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Você tem aqui a sua, no canto superior esquerdo da sua tela, esse QR Code. Então, apontando a sua câmera conectada à internet para esse QR Code, você vai ser direcionado para o nosso Telegram. Lá vai ter materiais de estudo. Os slides que a gente apresenta aqui são disponibilizados lá no Telegram, tá bom? E aí tem músicas, enfim, tem depoimentos, tem entrevistas, tem muita coisa boa aí para compartilhar com vocês, tá? Tudo de forma gratuita, 0800. Tá bom? Muito bem, então vamos concluir aqui o nosso estudo. Eu convido vocês todos para... Vamos cantar um pouquinho? Ok? Vamos cantar aqui o Terlim Aleph, Salmo 1º, né? E que nós possamos guardar as palavras desse Terlim em nosso coração, tá bom? A minha filhinha, né, nossa filhinha aqui, a Hadassah Luiz, ela, interessante, ela já ouvia esses Terlim cantados ainda no ventre da minha esposa, né? E aí, quando ela nasceu, eu cantei uns Terlim para ela, ela conheceu, incrível, né? Primeira experiência que eu tive em relação a isso, e é verdade, gente, eles conhecem, né? Eles ouvem você. E aí ela dorme, eu canto os Terlim para ela, ela dorme tranquilo. Isso é muito incrível, né? Tá bom, meus queridos, vamos lá, Terlim Aleph, e que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, tá bom? Lehiktraot. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו
בתורתו לביגר יומם ולילה, קיה של כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתה ביתול ועלי לא יבול, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים כי כמוך שטוב רוח, על כלא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע רשעים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו לביגר יומם ולילה, קיה של כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתה ביתו ועלי לא יבול, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים כי כמוך השם טוב רוח, על כלא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע רשעים